Se eu te disser que o número 23 aparece em guerras, desastres, cultura pop e até em decisões pessoais, você diria coincidência ou padrão? Hoje eu vou te mostrar por que gente inteligente fica obcecada com o 23 e o detalhe mais estranho: quanto mais você procura, mais ele aparece. Antes de começar, isso aqui não é prova de conspiração. É uma investigação sobre como padrões surgem, na realidade e na nossa cabeça. E fica até o fim, porque eu vou te dar um teste simples. Em 24 horas, você vai entender se o 23 está te seguindo ou se é você que está seguindo o 23. O enigma do 23 é a ideia de que esse número aparece com frequência normal em eventos e narrativas importantes. Quem acredita nisso vê o 23 como uma assinatura oculta do mundo. Quem é cético diz, é só seleção de dados. Só que existe uma história bem específica que transformou isso em um fenômeno global. A obsessão moderna explodiu com contracultura, literatura e depois internet. Um detalhe crucial: o 23 não virou místico por causa de uma religião antiga. Ele virou viral por causa de narrativas que ensinaram pessoas a caçar coincidências. E quando você aprende a caçar, seu cérebro vira um detector de sinais. Uma das histórias mais citadas envolve o escritor William S. Burroughs. Ele contou que conheceu um capitão chamado Clark, que se gabava 23 anos sem acidentes no mar. No mesmo dia, o barco do capitão teria sofrido um desastre. E logo depois, Burroughs teria ouvido sobre um voo com o número 23 que também caiu. Parece roteiro de filme, e é exatamente aí que o enigma ganha força. Mas aqui vai a virada. Quando a gente tenta checar detalhes, as versões mudam, as datas escapam e as fontes ficam nebulosas. Isso não refuta o enigma, mas revela a primeira peça do quebra-cabeça. Histórias memoráveis são melhores em espalhar um número do que em provar qualquer coisa. Depois, o 23 entrou em filmes, músicas, esportes, teorias de internet e até marketing. E aqui acontece um truque psicológico. Quando um número vira referência cultural, ele passa a aparecer mais, não porque o universo mudou, mas porque o mundo começou a estampar o número em todo lugar. Agora faz um experimento comigo, pensa em um carro amarelo. Pronto. Em quanto tempo você vai ver um na rua? O 23 funciona parecido, só que com um ingrediente extra: ele é pequeno o suficiente para caber em qualquer lugar e específico o suficiente para parecer mensagem. Existe um nome para isso: efeito de frequência, ou Bader-Meinhof. Você aprende algo novo, e de repente vê aquilo em todo lugar. Some a atenção seletiva, você registra o que confirma a ideia e ignora o resto. O enigma do 23 vira um laboratório perfeito para observar o cérebro em tempo real. E tem outra peça: apofenia, a tendência humana de encontrar significado em padrões aleatórios. Isso não é burrice, é sobrevivência. Nossos ancestrais preferiam ver um padrão falso do que ignorar um perigo real. A pergunta é, quando a gente faz isso com números, o que a gente está realmente enxergando? Mas por que 23 e não 24, 17 ou 42? Aqui fica interessante. O 23 tem uma combinação rara. Ele é primo, é fácil de memorizar, é próximo de números cotidianos e aparece em contextos famosos. Ele parece escolhido, mas ao mesmo tempo é comum o suficiente para ser encontrado. E tem um truque que quase ninguém percebe: dá para chegar em 23 por caminhos flexíveis. Soma de datas, redução numerológica, número de letras, capítulos, versículos, placares. Se você permite operações demais, qualquer número vira destino. Então eu vou te propor um critério: quanto mais regras você precisar inventar para achar 23, menos impressionante ele é. Mesmo assim, existem coincidências que arrepiam. Um evento ligado a uma data 23, um endereço, um código, uma estatística que encaixa perfeito. Só que a pergunta investigativa é outra: de quantas tentativas a gente não está falando? Porque com tentativas suficientes, coincidência vira inevitável. Aqui entra a probabilidade. Em um mundo com bilhões de eventos, algumas combinações vão soar impossíveis. É a lei dos grandes números fazendo o seu trabalho. O choque não é o 23 aparecer. O choque é a gente achar que o mundo tem obrigação de ser sem coincidências. Mas tem uma parte que os céticos às vezes ignoram. Mesmo que seja psicológico, o efeito é real. Pessoas mudam decisões por causa do 23. Evitam datas, escolhem senhas, fazem apostas, criam arte, organizam a vida em torno disso. Um número falso pode gerar consequências bem verdadeiras. E existem fatos reais que alimentam a aura do 23. Por exemplo,
seres humanos têm 23 pares de cromossomos. Isso não prova nada místico, mas dá munição simbólica. Quando um número já tem uma âncora na biologia, ele fica mais carregado, e qualquer coincidência ao redor parece mais significativa. A partir daí, as pessoas conectam pontos, tradições, datas, relatos, estatísticas. O problema é que história e mito caminham juntos. Um dado verdadeiro pode virar uma ponte para 10 interpretações. E quanto mais interpretações, mais o 23 vira um espelho. Ele reflete o que você já quer encontrar. Imagina uma parede com recortes, linhas vermelhas e post-its. Você coloca um 23 no centro. De repente, tudo parece se conectar. Só que existe um risco. Quando você começa com a conclusão, qualquer evidência vira caminho. Investigação séria faz o contrário. Começa com perguntas e tenta derrubar a própria hipótese. Então vamos ao teste que eu prometi. Nas próximas 24 horas, anota cada vez que você ver o número 23. Mas anota também quantas vezes você vê 22, 24 e 25, sem trapacear. Se o 23 for especial, ele precisa vencer uma comparação justa. A internet transforma isso em combustível. Você vê um post com 23, comenta, compartilha. O algoritmo entrega mais 23. E pronto, parece uma perseguição. O enigma se retroalimenta. E a cada novo relato, a comunidade ganha a sensação de estar descobrindo algo em grupo. Agora, por honestidade, eu preciso citar a leitura esotérica. Gente que vê o 23 como sinal, sincronicidade, mensagem, código. Eu não vou afirmar isso. Mas eu admito, existem coincidências tão bem encaixadas, que emocionalmente dá vontade de acreditar. A questão é, emoção é evidência. E aqui fica mais sutil. O extremo racional também pode ser um ponto cego. Porque reduzir tudo a nada significa nada, ignora o papel dos símbolos. Números são linguagem. E linguagem muda comportamento. Talvez o mistério do 23 não esteja no universo, mas no que o universo faz com a mente humana. Então eu te pergunto, se milhões de pessoas em épocas diferentes sentem o mesmo arrepio ao ver 23, isso é só um bug do cérebro ou um padrão emergente da cultura? Quando um número vira uma lente coletiva, ele começa a existir como força social. E isso pode ser mais assustador do que qualquer conspiração. No fim, o enigma do 23 pode ser duas coisas ao mesmo tempo: coincidência estatística e símbolo poderoso. Talvez o 23 não seja uma chave secreta do mundo, mas um espelho que revela o quanto a gente precisa que o mundo tenha sentido. E se isso for verdade, o mistério nunca termina, ele só muda de forma. Agora eu quero te ouvir. Você já viveu alguma coincidência forte com o 23? Ou acha tudo isso pura seleção de padrões? Comenta sua história, ou sua teoria. E se você curte investigações céticas com mente aberta, se inscreve no canal e segue por aqui, porque o próximo enigma pode estar escondido no detalhe que você sempre ignorou.